ter todas as pessoas para si. Saber que alguém zela por ti. Como é que vocês entendem isso? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, ouvindo. Aluno cabo Daniela Paiva, sobre essa música, né, esse início, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Levando para o contexto da nossa profissão, eu vejo assim que nós somos responsáveis por zelar pelas pessoas, né? Ao passo que também tem pessoas que zelam por nós. E é só isso, minha opinião mesmo. Obrigada. Não nada. Alguém tem a contribuir? Tem uma ideia diferente dessa? Uma percepção diferente? Aluno Cabo Cíntia, boa tarde a todos. A câmera está desligada porque eu estou amamentando. Boa tarde, Cíntia. Então, boa tarde, Cíntia. Eu acredito que a gente vive um século, né, uma era em que as pessoas elas se preocupam muito em colecionar. Colecionar pessoas, né? E eu vejo essa estrofe da música como, na verdade, existem situações em que a gente pode estar rodeada de pessoas, mas nem todas aquelas pessoas estão, de fato, preocupadas conosco, né? Nem todas as pessoas estão ali nos ouvindo quando a gente fala. A gente pode tomar um exemplo muito comum. Você senta numa mesa, numa reunião de amigos, e é muito frequente que a maioria deles estejam de olho no celular enquanto você está falando, por exemplo. Né? Então, essa coisa de... não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, não é a quantidade que interessa. É você saber que em meio àquelas pessoas, né, infinitas pessoas, pelo menos uma delas se importe realmente com você, zele por você, né, que ela tenha o cuidado com a sua vida, a preocupação, né, de orar por você. Nós que estamos nesse serviço, mesmo os administrativos, mas numa ocorrência, né, a gente deixa a nossa família em casa, os nossos filhos, nossos cônjuges, os pais, e são eles, né, que zelam por nós, são eles que estão ali, que no momento que a gente precisar, vai estar ali para nos apoiar, para cuidar da gente, né? Afinal de contas, nós somos seres humanos e do lado de cá também a gente precisa, né, de quem cuide da gente, para que a gente possa também cuidar do outro, né? Isso mesmo. Alguém mais? Compartilha. Boa tarde a todos. Aluno Cabo Fernandes. Sobre essa parte, pegando um gancho aqui, o trecho da música. Boa tarde. Então, no trecho que fala, segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui, que a vida trembala parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Em tempos de pandemia, fica algo assim, bem forte, essa necessidade de que a gente esteja mais próximo da família, né? Como até a colega falou aí, de muitas vezes você tá dentro de casa, tá
próximo dos seus, dentro do próprio ambiente de trabalho, mas distante ao mesmo tempo por esse mundo virtual, né? Ficar no celular, ficar no computador e tal, desligado. E eu acho que essa pandemia tem trazido muito isso, dessa necessidade, né, da gente aproveitar, né, e ter essas pessoas mais próximas, essa base que a gente tem, que é a família, que são os amigos, e que tem ficado muito distante, né, nesse mundo virtual, que enquanto aproxima, nesse momento que a gente está aqui, os que seriam mais próximos da gente acabam ficando distante por a gente não observá-los, né, perde esse contato. Ótimo, Fernando. E a gente vai percebendo que, apesar de sermos um povo latino, né, que gosta de contato, gosta de abraço, eu acho que para nós essa questão da pandemia ainda foi um pouco mais pesada, né, entre aspas. A gente pode aprender a ressignificar, né? Isso está acontecendo muito na pandemia. Aniversários feitos por câmera, situações até de elaboração do luto no sentido dos que falecem. E a gente vai aprendendo que realmente a internet, o mundo virtual, ele afastou muito as pessoas. Mas se a gente mudar um pouco o olhar, a gente vai entender que, nesse momento, o que afastou muito as pessoas acaba aproximando. Porque em isolamento, agora, cada vez mais flexibilizado, hoje flexibilizou mais um pouco, aí vai abrir o Porto da Barra hoje. Mas nos momentos mais críticos de isolamento, talvez aquela piada no grupo do WhatsApp, que em qualquer outra situação você achava totalmente sem sentido, serve de acalanto, né? Serve de apoio, serve de carinho para você entender que você não está sozinho no mundo. Nos estudos, né, de emergência e desastre, tem uma psicóloga, uma doutora que trabalha no Médicos Sem Fronteiras, a doutora Débora Noir, estudou ela na pós-graduação, ela fala isso, que nós estamos isolados, mas os trabalhos dela do Médicos Sem Fronteira, fora do país, existem sim lugares completamente isolados, inclusive sem tecnologia. É muito difícil para a gente, é o nosso lugar, é o nosso momento, e sinceramente, o fato de existir pessoas em situação pior não torna a nossa dor menor, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer tá difícil, mas a gente precisa, até por questão de manter a nossa saúde mental, olhar o outro lado. Você está longe de seus pais, de seus filhos, seja lá qual for a sua situação, mas uma chamada de vídeo, uma piada boba, coisas simples. Eu acho que é o momento da gente começar a se pegar, a se tocar em coisas mais simples, né? Aquele banho demorado depois de uma ocorrência também é um carinho. Então, esse é o momento. Veloso voltou para a gente fazer isso. Mas muito boa a sua colocação. Permissão, sargento, só fazer mais uma colocação. Como a senhora falou aí, nessa questão dentro do ambiente do trabalho, em tempos de pandemia, pelo menos na minha unidade, né, eu trabalho no 11º, aqui na Chapada Diamantina, e a gente percebeu o tanto que aproximou, em períodos de pandemia, da gente ter uma preocupação, até um cuidado maior de conversar com os colegas, e aí, como é que está lá na sua cidade? E como é que estão os casos lá? Sua família está bem? Alguém se contaminou? Coisas que a gente acabou perdendo, né? Essa preocupação com o outro, com quem está próximo da gente, né? Com os nossos colegas. E a gente vai, se a gente resgatar isso aos pouquinhos e ter esse cuidado, esse zelo maior com quem está próximo, a gente até trabalha melhor, a gente tem até um desenvolvimento melhor de trabalho externo, né? Com as vítimas das ocorrências que a gente atende.
Realmente, acho que Veloso está congelada. É importante isso, esse olhar, esse cuidado, esse carinho, porque nós temos, e é uma característica que acontece muito em situações de emergência e desastre, esse olhar para o outro mais aguçado, às vezes faz com que algumas pessoas esqueçam um pouco da própria dor. Então, é muito importante isso. Obrigado, viu, pela sua colocação. Foi muito pertinente, sim. Com certeza. Obrigada. Na segunda estrofe, todos me ouvem? Mais alguém, gente, tem alguma colocação sobre o tema, enquanto o Veloso está aí resolvendo probleminhas técnicos? Falar com ela. Aluno Cabo, estão me vendo? Sim, Todos eu me sim. ouvem? Aluno Cabo de Assis, quarto GBM Itabuna. Boa tarde a todos e todas. Olhando aqui, essa música até então não conhecia, né? Ouvi aqui algumas partes aqui que me chamaram a atenção. Ainda na primeira estrofe, ele cita a respeito de dançar na chuva da vida que cai sobre nós, né? Então, assim, essa chuva, assim, eu vejo muito como as adversidades, né? Que podem surgir na vida da gente, seja no trabalho, ou até mesmo uma situação como essa que a gente está vivendo no momento, né? A situação de pandemia, que é uma adversidade que surgiu para todos, né? Antes existia até a dúvida a respeito de como é que ia ser o andamento desses cursos aí que estavam previstos, né? E esse dançar é justamente essa parte. Hoje a gente vai procurando meios de superar, né? Através agora mesmo essa questão dessas plataformas digitais que possibilitam esse encontro de instrutores e alunos, né? E a respeito até com relação às ocorrências, assim, trazendo um pouco mais para o lado do trabalho, a gente muitas vezes se depara em situações de ocorrências que ela mexe com o nosso psicológico, não só mesmo pela gravidade, mas até pela complexidade de se resolver certos tipos de ocorrência. E gera toda aquela pressão psicológica, né? Acho que nesses anos todos aí, alguém já deve ter passado por uma situação dessa em algum momento, onde a gente sabe que a gente tem que dar uma resposta a uma determinada demanda e muitas vezes a gente sabe que a gente vai ter que se superar em raciocinar, em usar toda a técnica com maior cuidado, né? E tudo isso gera uma carga a mais a gente psicológica, além do fato em si da própria pessoa que já está numa situação ruim, né? A vítima, no caso. E quando a gente termina, pelo menos comigo, e a gente consegue obter um êxito, né, na ocorrência, uma ocorrência que a gente olha assim, muitas vezes mete um medo, assim, dá um certo receio, e ver o final dela todo, a pessoa, você conseguir salvar, ajudar alguém ali, aquilo, na mesma, é uma montanha-russa de emoções que você sai de uma pressão e vai para uma sensação de alívio e gratidão, assim. Então, a gente está sempre sujeito a esse tipo de situações, a gente tem que aprender a acabar aprendendo a dançar na chuva, né? Para que essa chuva não venha ser algo ruim, mas sim algo que nos ajude a crescer, né? E puxando um pouco o verso anterior, que ele fala a respeito de
poder escutar mais, né, do que a própria voz. Então, às vezes, a gente tem que ter essa sensibilidade de procurar entender mais a pessoa, seja no trabalho, o próprio colega, ou uma situação de uma vítima que esteja ali passando por uma dificuldade, procurar ouvir, né? Às vezes a gente chega muito na questão até pela força da nossa atividade, né? A gente chega com muitas verdades na hora da ocorrência, mas às vezes a gente tem que chegar e segurar um pouco a onda ali, deixar as pessoas se expressarem, saber o que de fato se passa ali quais são os temores, né, na cabeça da pessoa que está ali naquela situação difícil, e de repente, se assim a gente se sentir à vontade, poder ajudar de alguma forma. E basicamente é isso aí. Queria dar essa contribuição aí. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada de vocês, Assis. E essa sua fala no final é muito importante, porque às vezes, ao chegar na ocorrência, a pessoa já perdeu tudo. E às vezes eu me incluo, era do operacional até recentemente, a gente chega querendo resolver e invadindo aquele espaço. A pessoa já perdeu tudo e também perde o respeito a espaços que, às vezes, para eles são sagrados. Não só falando de religião, mas talvez o quarto que pegou fogo, uma sala que tinha aquela planta querida. Então, a gente chegar no espaço e dentro das possibilidades, porque a situação de ocorrência exige, sim, uma celeridade, uma rapidez na relação, mas com o máximo de respeito possível para aquele ambiente que é do outro. E que, por mais que chegamos com o interesse de ajudar, a gente está invadindo o ambiente do outro. Então, é importante essa sua fala de entender que, já que estamos, mesmo que para ajudar, invadindo o ambiente do outro, que chegamos com mais respeito possível. Mais alguém, gente? Ou podemos avançar para o próximo estrofe, que já foi meio que invadido por algumas pessoas. Mas alguém tem alguma colocação sobre esse estrofe? Gente, se alguém tiver com algum problema de conexão, deixa a câmera desligada e liga apenas no momento de falar, se sentir à vontade. Porque com a câmera desligada, a conexão fica melhor. Eu acho que ninguém tem mais nada para colocar, não. Vamos seguir, né? O segundo estrofe da música, que é o que fala em leveza de vida, na verdade, né? É cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Quem pode falar um pouco sobre essa parte e sobre essa chuva de vida? O que é essa chuva de vida para cada um de vocês? Fiquem à vontade. Vou desligar minha câmera também para melhorar a conexão, mas estou ouvindo, viu?
Eu também estou tendo problemas de conexão aqui, então aconselho que todos desliguem as câmeras. Mas estou escutando. Olá, boa tarde. Alguém está me ouvindo? Estou ouvindo bem, Keila. Bom, aluna Cabo Keila, sou do segundo GBM. E, assim, essa música, ela é importante porque ela traz diversos tópicos de reflexão, de positividade que a gente pode direcionar, né? Essa reflexão. E como uma colega falou, que a gente está atuando de duas formas, como na função do bombeiro, né? Que a gente está ali para zelar por alguém, que é a sociedade, diante da nossa função, zelar pelo colega, né? Que é a nossa família ali e que a gente entende que está zelando por nós, né? Seguindo essa reflexão da primeira estrofe. Na segunda, ele já traz essa dança de chuva que cai sobre a gente, né? E em que acreditar. Então, eu acho que acreditar no nosso potencial, de que a gente pode servir a sociedade de uma forma padrão, com qualidade, com confiança, é essencial para que a gente possa prestar esse serviço de forma contundente, né? E não também se sobrecarregar, trazendo diversas emoções, porque se a gente vai consciente do que a gente faz, a gente pode refletir sobre tudo que a gente ofereceu numa ocorrência, seja técnica ou seja um abraço, qualquer coisa assim, né? E poder dispersar depois, refletir e dispersar depois todas essas emoções. Quanto ao ambiente militar, o ambiente da nossa corporação, nós temos essa vertente de ser o cuidador do colega, né? Que eu acho que é muito importante e que a gente, às vezes, precisa refletir nesse tópico. Claro que discutir sobre as técnicas de ocorrência é bom para que o serviço seja excelente, e o cuidado com o colega também é muito importante, para que o colega ele se sinta cuidado, né? E isso é, de fato, o que eu acho que a gente precisa trazer para o nosso ambiente militar, trazer essa confiança, essa paz, poder servir ao outro, poder cuidar, poder dizer que está ali, né, à disposição para torcer pela felicidade dele, pelo cuidado dele. E nisso, quando a gente se predispõe a ajudar o colega, eu imagino que os outros estão também dispostos a nos cuidar. E aí isso importante. É isso, minha opinião. Mais alguém, gente, quer se colocar sobre essa chuva de vida? Muito boa a sua colocação, Keila. É isso mesmo, é cuidar e ser cuidado. E se cuidar, não esqueça disso também. E se cuidar, porque ser cuidado é muito bom, mas delegar ao outro sempre essa ação de cuidar da gente, às vezes é muito injusto com a gente e com o outro. Então, ser cuidado, cuidar
e se cuidar. Alguém para se colocar sobre a chuva? Sim, se cuidar faz parte da chuva. Alguém para se colocar ou podemos avançar para o próximo estrofe? Veloso continua com problemas de conexão. Essa internet traz essas surpresas para a gente. Então, vou avançar. Deixa eu ligar a câmera. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim, ter amigos contigo em todas as situações. Estrofe bonito. Quem pode me ajudar nessa... Quem pode me ajudar aí nessa discussão sobre um estrofe tão bonito e também tão delicado, no sentido de... Aluno Cabo BM Fernandes, novamente. Pronto, Fernandes, à vontade. Pronto. Sobre essa primeira partezinha da estrofe, né, que fala, não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Automaticamente, para mim, vem essa fase que a gente está começando agora, né, de mais uma fase de galgando a promoção dentro da corporação, né, e perceber que muitas vezes, apesar da gente reclamar, né, de várias situações, de condições de trabalho, de salário ou de várias outras coisas, a gente aproveitar esses momentos que a gente passa, né, essa fase que a gente está passando, de um conhecimento, de uma ascensão, né, de mais um passo, mais um degrau que a gente está conseguindo dentro da corporação e dentro da vida, né, dentro da carreira da gente, o quanto é importante a gente saber valorizar, né, não simplesmente olhar onde a gente quer chegar lá no final, né, que acredito eu que dentro da grande maioria a gente vai pensar logo, já começa a trabalhar pensando lá na aposentadoria, né? Nem passa no concurso, já pensa na aposentadoria. Mas a gente poder realmente aproveitar, né, essa escalada, esses passos, e ver o quanto a gente cresce, desenvolve e se fortalece, né, no dia a dia, até conseguir chegar lá em cima. Basicamente isso, sobre essa estrofe. Sim, Fernando, é exatamente isso, é viver o caminho, né? Usufruir do caminho, aprender no caminho. E a gente aprende não só nos cursos, a gente aprende com um colega que tem outras experiências, a gente aprende com um colega até menos antigo que a gente, eu aprendo muito, a gente aprende com o mais antigo, é viver o caminho. Então, pertinente, sim. Boa tarde, aqui é a aluna Cabo Aline. Quanto à estrofe da música que a gente agora está trabalhando, para mim se refere à questão existencial humana, né? E que interfere em todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa área profissional. Faz com que a gente dê sentido a tudo aquilo que a gente viveu, sobretudo os momentos ruins, porque os momentos bons a gente valoriza bastante, mas os momentos ruins, a gente passa a valorizar a experiência, os afetos, os amigos verdadeiros. Então, isso nos leva a refletir a real importância das coisas e das pessoas em nossa vida.
E isso se reflete em todas as áreas da nossa vida, inclusive a profissional. Essa é a minha contribuição. Exatamente, né? Nós somos sujeitos inteiros, né? Não pedacinhos. Um pedacinho está no trabalho, um pedacinho está em casa, um pedacinho. A gente é inteiro e todas as partes da nossa vida se perpassam e acabam influenciando umas às outras. É sobre autoconhecimento também isso, Aline. É sobre você entender isso. É sobre você perceber, né? Que quando a gente está, às vezes a gente tem uma reação ruim no trabalho, mas não foi o trabalho, ou vice-versa, a gente acaba levando bagagens, né? De uma área para outra da nossa vida. E aprender, sim, com as dores. As dores, às vezes, são freios que aparecem na vida da gente para fazer a gente pensar, repensar, né? Comportamentos, posições de vida. Então, é importante. Obrigada pela colocação. Por favor, gente, se coloque, porque sem vocês a roda de conversa vira um monólogo. E eu gosto muito de partilhar. Eu acho que o crescimento está na partilha. Aluno Cabo de Assis, 4º GBM, Itabuna, novamente. Pegando um gancho aí no que a colega Aline falou, e me refletiu aqui, lembrei assim, normalmente a gente para um pouco para pensar a respeito da vida, da questão da existência da vida, quando a gente se depara numa situação diversa, né? Num velório, na perda de um ente querido, na perda de um amigo, ou até de um desconhecido ali, quando a gente presencia ali os últimos minutos ali da vida de uma pessoa, e a gente começa a refletir um pouco a respeito da vida, né? Que normalmente quando a gente está num local assim de descontração, essas coisas normalmente passam batidos, e a gente pensa que a gente é infinito, né? E em certos momentos, assim, nas dificuldades, né, é que a gente vê que a gente precisa ser forte, né? E que às vezes a gente talvez não seja tão forte em determinados momentos. Tempos difíceis, né, criam homens fortes, né? Porém, tempos fáceis criam, quando eu falo homens no sentido espécie, tempos fáceis criam homens não tão fortes assim, né? A gente acaba baixando a guarda, e quando a gente não se prepara a nossa mente, saber que tudo isso aqui um dia vai cessar, a gente vê muitos colegas nossos aí, principalmente sargentos, né, que cumpriram já o seu tempo de serviço na casa, assim, encerrando ali um período, a gente fica feliz, ao mesmo tempo fica triste também, porque a gente sabe que é um ciclo, né, que vai se fechando, começa outro e tal, e o ciclo final a gente sabe qual é, mas de modo geral é bom, né, a gente sempre fazer essas reflexões a respeito da vida, entender que a gente tem que buscar realmente fazer sempre o bem, né, ao próximo, para a gente também, buscar fazer e ficar em paz, né, ter uma alma em paz, né, basicamente é isso aí. Obrigada, de Assis, muito obrigada. Mais alguém? Aluno Cabo Moreno, novamente, aproveitando a fala dos colegas aí que antecederam, realmente esse trecho dessa música, acho que, ao meu ver, é um dos trechos mais emblemáticos que tem, né, na canção. E como fala da questão do chegar no topo do mundo e saber que venceu, na verdade, essa ideia já por si só, ela já é contraditória, porque nesse nosso mundo, né, ninguém vence sozinho, né? Ninguém chega a lugar algum, né, sozinho. Então, é até uma provocação, só nessa primeira parte aí, é uma provocação que a canção nos faz, que relacionada a essa questão do chegar, né, em algum lugar. E sobre escalar e sentir que o caminho que fortaleceu é justamente valorizar a caminhada, né, a trajetória, né,
de vida de que cada um de nós temos, né? E seguimos, porque às vezes a gente está na loucura de né, só chegar, vamos tirar serviço um atrás do outro, às vezes tirar o serviço do colega para ter, né, um pouco a mais, né, no final do mês para poder, né, pagar as contas, e esquece dessa caminhada mesmo, né, de dar valor a isso, né, todo esse esforço que é desprendido, né? E logo em seguida, como no que se fala em relação a ser abrigo e também ter abrigo, é justamente fazer essa ligação justamente com essa trajetória, porque na trajetória é que a gente vai construindo nossos laços, seja no nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar que nós, né, estejamos e almejamos galgar posições mais à frente, são os laços que são criados, né, laços de amizade, de afeto, né, de cumplicidade, e esses laços que vão, digamos assim, vão ser balizadores para nossa, né, para nossa vida. Assim, seria mais tentar mais ser do que ter, né? Ser para as pessoas, e essas pessoas também ter a percepção de que é alguma coisa para nós, do que qualquer outra coisa material. Então, acho que é bem nesse sentido que eu entendi esse texto da canção, e espero ter contribuído aí, mais uma vez. Contribuiu sim, Moreno. Você contribuiu muito bem. Essas relações, né? Que é outra quebra de paradigmas que a nova geração está fazendo dentro do militarismo. Esse olhar de que pode sim existir afeto no ambiente militar sem se perder o respeito, sem se perder a hierarquia. Então, é construir, né? Somos pedacinhos. A gente é construído dessas experiências de vidas que nem sempre serão boas. As boas também ensinam, como a Aline falou. Foi a Aline ou foi Keila? Já estou confusa. Mas as ruins é que nos fazem parar e avaliar. As boas nos ensinam, a gente aprende e meio que naturaliza. E as ruins é que nos fazem parar para pensar o que está acontecendo. Então, é muito bom isso. Mais alguém, gente? Aluno Cabo BM Melo, da Academia de Bombeiro Militar. A senhora está me ouvindo, sargento? À vontade, Melo. Pronto. Boa tarde a todos também. Eu quero seguir bem na linha da nossa colega Aline, porque eu penso que essa letra, ela realmente tem como ponto mais importante, em que chama atenção, é a valorização da questão humana, principalmente no que diz respeito às nossas relações, porque, usando o que essa própria letra diz aqui no estrofe que a gente está tratando aqui, não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. Se a gente for pensar a vida como uma luta, onde a gente busca ter uma vitória, a nossa vida ela já é uma luta desde sempre. Para a gente chegar a nascer, já existe uma briga entre milhões de espermatozoides para se chegar a fecundar um óvulo e a gente chegar a nascer. Então, desde que a vida é vida, a gente passa por situações em que a gente vai enfrentando adversidades. E nessa vida cheia de adversidades, é muito importante que a gente perceba, e eu penso que a música está tratando disso, de o que é mais importante não é aquela vitória profissional ou material, mas sim são esses laços, essas relações humanas
em que a gente, nesse processo aí, acaba tendo, e elas, de fato, devem ser valorizadas, porque, no final das contas, é isso que importa. Eu penso que a letra ela está tratando bem disso, e é por isso que ela fala, já em outros pontos da música, em valorizar os pais, valorizar a criança no colo, enfim. Eu quero citar até como uma referência a essa questão aqui que a gente está tratando, de uma experiência que eu tive na minha própria família, e eu acho que pode agregar isso que a gente está tratando aqui. Eu tenho um tio, morreu em 2017, com mais ou menos 50 e poucos anos. E ele era uma pessoa que tinha uma capacidade, ele era músico, tinha uma capacidade musical grande, chegou a tocar em banda, então, assim, tinha uma habilidade, um talento. Mas do ponto de vista das relações humanas, ele não valorizava isso. Pelo contrário, ele vivia como se tudo tivesse que girar para si. Como a primeira estrofe da música diz, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, mas para ele era como se fosse assim. Era como se tudo tivesse que voltar para ele. Para que a senhora e todos aqui que estão ouvindo tenham uma ideia, ele tinha esse individualismo a tal ponto, esse egoísmo a tal ponto, de, às vezes, comprar alimento e esconder da própria mãe, para a mãe não poder ter acesso àquilo. E aí, em 2017, quando ele faleceu, eu, como familiar, participei do velório, do sepultamento, né, de todo daquele momento ali fúnebre, e aí chegou um momento que a pessoa que estava na frente, fazendo as falas, colocou assim, quem gostaria de dizer uma palavra sobre fulano de tal? E aí, apesar de ter alguns filhos, apesar de ter a ex-esposa, apesar de ter toda a parentela, apesar de ter alguns amigos que eu digo da família, porque ele mesmo não tinha amigos, e naquele momento em que foi solicitado que alguém falasse alguma palavra sobre aquele tio, ninguém falou uma palavra. Porque ninguém tinha uma palavra para dizer para aquele tio meu. Ou seja, ele, apesar de ter um talento, apesar de ter capacidades que são reconhecidas culturalmente, mas ele não foi relevante na vida das pessoas. E aquele momento, eu estava ali, eu fiquei bem reflexivo e pensando que, aplicando a mim aquela situação e dizendo que eu não queria que minha vida fosse assim. Eu não queria que no momento da minha morte, meu filho não chorasse por mim, eu não queria que minha esposa não lembrasse de mim e não sentisse saudade. Pelo contrário, eu queria que minha vida ela fizesse sentido para abençoar de alguma forma aquele que estivesse ao meu redor. E eu penso que essa música trata justamente disso, porque no final das contas, não é a gente ser o melhor bombeiro, não é a gente conseguir falar bem aqui numa roda como essa aqui de conversa. No final das contas, é a gente ser relevante na vida das pessoas. E certamente, se a gente for, isso vai voltar para nós. Porque as pessoas em que nós somos relevantes na vida dela, elas certamente, por gratidão a essa relevância, elas também retribuirão numa atitude em que vai nos alcançar também. Então, obrigado pela oportunidade aí, Sargento. Obrigada a você pela excelente colocação. Né? Você colaborou muito com a sua fala, mostrando a importância, né? E eu insisto em voltar para Sil. Como você quer ser lembrado pelas pessoas? Porque sua fala foi maravilhosa, mas talvez, como você falou, seu tio era tão fechado dentro dele mesmo que talvez ele nem se importasse com tudo aquilo, né? Mas se te tocou de alguma forma, significa que você é diferente.
E, felizmente, você está vivo e você pode construir suas relações da melhor forma possível. Excelente fala, realmente, Léo. Mais alguém, gente? Alguma colocação? Boa tarde. Aluno Cabo BM Moura Costa. Cumprimento aí as instrutoras e aos demais colegas aí. Satisfação rever a todos. Uma felicidade e alegria aí ver a turma, o pessoal aí presente. O tempo foi generoso aí com a maioria. Boa tarde, Moura. Eu gostaria aqui de, falando sobre a música, né? Ela fala muito sobre a questão até essa estrofe, do cuidar-se, né? Se cuidar para poder cuidar dos outros, né? O ser humano é um ser social e, como a senhora bem falou, nós somos completos, né? Então, a vida familiar, ela vai interferir no nosso trabalho, a nossa vida profissional, interferir na nossa família, e nós devemos ter essa atenção com o todo, né? Procurar fortalecer as nossas relações familiares, nossas relações de trabalho com os colegas, ter um bom relacionamento com os colegas, para a gente poder se fortalecer como ser humano completo. E isso aí vai refletir em todas as esferas da nossa vida. Essa aí é minha contribuição. Gostaria de registrar minha participação aqui e um abraço fraterno aos colegas aí da turma de 2009. Urra! Obrigada, João. Mais alguém, gente, tem alguma colocação sobre esse trecho ou podemos avançar? Fala, Ronaldo. Temos aqui a colocação do colega aluno a cabo Evandro Batista. Ele falou no chat. Boa tarde a todos. Se apresentou. Minhas continências aos meus superiores e demais colegas. Acredito que a letra da música quer nos passar a mensagem de que a vida é curta e devemos aproveitá-la da melhor forma possível, principalmente aproveitar o momento com as pessoas que amamos. Não é deixar para fazer amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Excelente colocação, Evandro. Vamos ao próximo estrofe. Meu computador deixou. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida me trouxe para perto de mim. E aí, senhores, o que é que podemos falar sobre esse estrofe? Obrigada, William, pela sugestão do filme. Conheço o Clique, realmente é muito bom.
Alguém para se colocar e me ajudar nessa estrofe? Aluno Cabo Marçal, 17º GBM. À vontade, Marçal. Então, sargento, boa tarde a todos aí, aos demais colegas. Esse momento aqui, por si só, já é um presente, né? A instituição, ela trouxe para a gente vários momentos ímpares, eu posso dizer assim. Eu, praticamente, por ser do extremo oeste aqui, conheci a Bahia toda, graças a esses 198 colegas aí espalhados pela Bahia, né? Eram 300 e pouco, cada um tomou um rumo diferente, restaram aí 198. O colega Moura aí, participei do curso com ele, estou até feliz por vê-lo aqui na câmera aqui, show de bola. E um fato interessante que eu gostaria de relatar aqui é que, às vezes, a gente chega em algumas unidades espalhadas pela Bahia, hoje são 20 GBMs, né? E, às vezes, quem está lá se fecha com o grupo que está lá, e quem chega também se fecha com o grupo que chega. E se você não tiver um colega de turma, alguém que você já conhece de longas datas, você fica isolado, porque, apesar de estar usando a mesma farda, parece que somos de instituições diferentes. Então, o meu recado é para, quando você for visitar uma unidade, tentar recepcionar algum colega da melhor forma possível. Nem que seja perguntar como foi a viagem, se está precisando de alguma coisa. Eu sei que o serviço em si ele já é desgastante, né? Cada um tem seus afazeres dentro da unidade, tem seus afazeres fora da unidade. E, como eu disse inicialmente, por conta de alguns cursos, eu visitei várias unidades aí dentro da Bahia, e onde eu fui, graças a Deus, fui bem recebido. Então, eu acho que, nesse momento, não há presente melhor do que essa recepção calorosa aí por parte dos demais. Eu sei que algumas unidades elas têm suas regras, suas cacheagens, diferentemente das unidades do interior, que você, se um colega faltar, você pode ir na casa dele, bater na porta e buscar ele. Se ele faltar, você pode ter certeza que no dia anterior você sabe o passo a passo dele, porque todo mundo se conhece. E esse é o meu recado em relação a essa estrofe aí, né? Foge um pouco do contexto, mas eu achei justo essa colocação aí. E um abraço fraterno a todos. Excelente, Marçal. Nada foge do contexto. A fala é livre e, se foi dessa forma que te tocou, eu acho importante você compartilhar assim. A gente não está aqui para guardar, não. A gente está aqui para fazer uma roda de conversa e colocar o sentimento à tona, né? Trabalhar isso. É uma forma de se autocuidar. E aí você falou da importância, né, do acolhimento, que às vezes a gente acha que precisa ser muita coisa, mas como o próprio Marçal falou, né, como foi sua viagem, como você está bem, né, são formas de acolher o outro e mostrar uma preocupação que para você pode ser bobagem, pode ser mínima, mas a depender de como aquele outro está se sentindo, é muito relevante, né? Independente de ser psicóloga, eu já tive experiência de pessoas que não sabiam que eu era psicóloga e que eu fiz assim: oi, fulano, tudo bem? Ô, Valéria, chega aqui que eu preciso conversar. E aí saiu a vida toda do sujeito, porque ele está precisando falar, né? Ele falou com uma praticamente desconhecida, uma pessoa que ele viu 1 ou 2 vezes, mas que aquilo já trouxe para ele mais paz, e é escutar, sem julgamento, sem pontuar, sem concorrer com a dor. Eu acho importante trazer para a gente isso, porque às vezes alguém chega, porque eu briguei com minha mulher, aí você, em vez de ouvir, faz, não, menino, pior sou eu, minha mulher. E aí começa a contar como se estivesse concorrendo com a dor. Isso, muitas vezes tem dificuldade de ouvir o outro, né? E fica sempre perpassado pelos nossos afetos. Então, ouvir, só ouvir, né? Resistir à tentação, porque é tentador a gente se colocar no lugar de quem tem a ação,
ajuda muito. São coisas mínimas que ajudam muito o outro, que a gente às vezes nem sabe, nem percebe, né? Fazem com que aconteça problemas com o outro e que depois, poxa, mas ele estava aqui ontem, talvez ele estava ali e a gente não olhou para ele, não deu um bom dia. Não... Então, é isso. Mais alguém, gente, para se colocar? Boa tarde. Permissão, sargento. Aluno Cabo BM Varjão, 15º BM Paulo Afonso. Bem-vindo, Varjão. Obrigado. Fico muito feliz e estendo essa saudação à senhora e aos meus colegas, né? Muito bom reencontrar, mesmo que uma parte, né, de todos vocês, nesse momento tão importante para a gente. Sobre o trecho que a senhora pediu para a gente comentar, a gente não pode ter todo qual seria a graça do mundo se fosse assim. Eu entendo que não é no sentido assim de se acomodar, mas de que a gente tem sempre que ter um objetivo, né? Acredito que quando a gente tem objetivos na vida, a gente não desanima, não deixa a peteca cair, a gente está sempre olhando para frente, vislumbrando chegar a um ponto, conquistar alguma coisa, e isso dá um gás, dá uma garra para a gente, como acredito, né? Como o Moura falou, conseguimos chegar até esse momento, estamos numa fase de transição, e eu acredito que isso fez parte e faz parte do nosso objetivo. Estávamos desenvolvendo uma atividade com uma função como soldados e tudo mais, e agora a gente está dando um passo à frente, mais um passo à frente, e nos formando agora, né, numa nova missão. Uma nova missão, assim, um pouco diferenciada, né? Entenda um pouco desse jeito. E o restante do trecho que diz: por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Os presentes estão mais, no meu entendimento, mais relacionados às questões emocionais, não presentes físicos, presentes materiais. Pode até ser, né, de alguma maneira, mas tem esses presentes emocionais que a vida traz para a gente, né, mais no sentido afetivo, né, a gente tem visto aí, né, nesse primeiro módulo, sobre como é importante que a gente, né, nós todos, estejamos bem psicologicamente, né, bem emocionalmente, para que a gente possa estar ajudando, colaborando no serviço, ajudando o próximo nas ocorrências. E esses presentes, eles nos trazem esse sorriso, nos trazem esse bem-estar, e, consequentemente, a gente passa esse bem-estar para os nossos colegas, né, os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Então, essa era a minha fala nesse momento, referente a esse trecho. Eu agradeço muito essa oportunidade, e é isso. Vamos lá, vamos ter uma boa videoconferência. Obrigada pela colaboração. E é isso aí mesmo, vai além do material, né? O material faz parte. Eu acho que não sejamos ingênuos aqui, dizer que todo mundo vai viver e todo mundo está aqui trabalhando por amor, no sentido do não material. O material faz parte, mas o material não é o principal, né? E o material, e realmente o trecho da música, a forma que me tocou, como foi dito inicialmente por Miriam, isso não tem certo e errado aqui, né? É a forma que a música, que o trecho tocou a vocês. E a forma que me tocou condiz realmente com o que ele falou. São os presentes, e às vezes algo que aparentemente não é tão bom é um presente, porque as consequências daquilo podem trazer coisas boas, né? Todo mundo deve ter uma história de algo que deu errado, mas que se tivesse dado certo, você não teria chegado em algum lugar
talvez que você nem imaginasse que era melhor do que você desejava naquela situação. Então, é importante. Muitas colocações aqui no chat. Queria agradecer, mas vamos seguindo. Veloso está aí ligada. E o tempo também parecia muito, mas... Eu estou no celular. Eu estou no celular para ver se a conexão melhora. Estou um pouco mais limitada. Mas vou compartilhar aqui algumas colocações que alguns alunos colocaram escrevendo, né? A aluna Daniela Paiva coloca aqui sobre esse trecho, percebo que não podemos ter tudo no mundo, precisamos escolher. E é melhor escolher a felicidade e dar valor às pessoas próximas e nossas conquistas. Muitas pessoas não valorizam o que possuem, apenas aquilo que está distante e inalcançável. Devemos fazer justamente o contrário. O aluno Álvaro Renato, boa tarde a todos, minha continência. O trecho da música salienta a necessidade de darmos valor ao que temos agora, pois estes sim fazem parte do momento presente. Os planos futuros devem ocupar seu lugar, não ofuscando o agora, uma vez que o agora é tudo que temos. O aluno Wellington Gramacho colocou: a gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Não é tudo que é do nosso interesse, portanto, não teria graça realmente ter tudo. Seria o ter pelo ter, a ganância. Por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Na verdade, o que importa é relevante e que nos traz lembranças boas, ficam guardadas na memória, são as das relações humanas. Podemos, então, passar para a próxima estrofe. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Vamos lá, quem pode compartilhar? Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, professoras. Rever também. E me sinto também muito por cada mensagem compartilhada, por cada reflexão aqui colocada. Eu fico até um pouco sem palavras diante de tantas riquezas que eu acabei de ouvir. Mas realmente precisamos refletir mesmo sobre as nossas relações, né, humanas principalmente. Somos seres relacionais e nós nos constituímos também a partir dessa relação com o outro. Me sinto também bastante feliz com o conteúdo também que foi disponibilizado. Parabenizo as tutoras também, colegas também de profissão. E é importante mesmo esse autocuidado, o cuidado com as nossas relações. Tem um sociólogo que fala sobre a fragilidade das relações humanas, Zygmunt Bauman, e ele fala muito sobre isso. Tudo é tão efêmero, tudo é tão passageiro, e muitas vezes as nossas relações sociais, as nossas relações afetivas, elas acabam como se estivesse escorrendo, entre os nossos dedos, como se fosse água realmente escorrendo em nossas mãos, muitas vezes de tão frágeis que elas são.
E a gente precisa cuidar disso, a gente precisa cuidar da gente, precisa cuidar do outro, né? De que forma a gente está nutrindo as nossas relações interpessoais, seja com os nossos familiares, seja com os nossos colegas de trabalho, enfim, ou em outros ambientes que a gente acaba, de certa forma, vivenciando. E é isso, eu fico muito feliz em estar aqui, em rever a todos, né, tenho aprendido muito, mas o que é mais importante, né, a essência ou a aparência? Como já foi colocado também aqui, né, será que eu estou marcando a minha geração? De que forma eu estou marcando essa geração, esse contexto que eu estou vivendo? Será que eu estou trazendo marcas positivas no outro? Será que eu estou colecionando memórias, né, afetivas positivas? Então, é um espaço também de reflexão. E esse ano, né, é um ano muito atípico, e todos nós estamos nesse mesmo barco, né, nesse novo normal, que eu acredito que a gente não volte mais ao contexto que era antes. Então, a gente precisa realmente, como colocado, né, pela Sargento Valéria, a gente precisa ressignificar muita coisa em nossas vidas, e principalmente as nossas relações, né, esse cuidado que precisamos ter com as nossas relações, e valorizar mais, né, se a gente não valorizava, aprender a valorizar, se a gente já valorizava, né, continuar nesse caminho, e colecionar justamente isso, né, histórias boas, como foi colocado nessa questão do velório, bastante triste mesmo, esse fato que o colega trouxe, mas enfim, né, qual é o legado que eu quero deixar, né, aqui na Terra. Então é isso, que a gente possa desenvolver a nossa espiritualidade, não estou falando de religião, respeitando todas as crenças, que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, né? Trabalhamos em um contexto bastante estressor, alguns colegas possuem recursos internos para lidar com determinadas situações e acabam não desenvolvendo determinados tipos de transtorno, outros colegas acabam não tendo esses recursos, né, internos suficientes, e a gente precisa ter esse olhar atento também para tentar sinalizar, né, ouvir mais, né, o Rubem Alves traz a questão, né, da escutatória, que é um texto também maravilhoso. Então, a gente ter esse olhar mais empático, sabe, saber realmente nutrir e regar com qualidade as nossas relações. Tá? Um grande abraço a todos, e um abraço também especial ao 17º GBM Barreiras, ao qual tive a honra de servir por um período, e atualmente estou aqui em Salvador, colaborando e ajudando pela Coordenadoria de Saúde, até o presente momento. Grande abraço. Obrigada, Fernanda, pela sua contribuição. Alguém mais teria reflexões sobre esse trecho da música? O dinheiro, será que ele compra tudo? Será que correr o tempo todo para ter mais, a gente chega em um objetivo que seja satisfatório para nós? Permissão, sargento. Aluno Cabo Terra, departamento pessoal atualmente. Quero cumprimentar os colegas, feliz em revê-los. Vou repetir a frase de Fernando, um abraço em especial para o pessoal do 17º GBM Barreiras. Muitas saudades. Eu venho falar mais sobre a segunda última frase, as duas últimas frases desse estrofe, que é sobre não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Essas duas frases, elas são muito fortes, e refletindo aqui, eu percebo que até esses 10 anos que se passaram na instituição, que nós já temos 10 anos, eles foram muito
passaram muito rápidos. Eu acho que não só para mim. E existem muitas pessoas que a gente perdeu o contato e até pessoas que a gente se afastou por diversos motivos. Todo mundo tem sua correria diária, sua vida, né? Sua vida particular, sua dedicação a outras coisas, e acabou se afastando. E engraçado que no ano passado a gente pôde se reunir, foram poucas pessoas, mas boa parte de alguma forma estava lá. Isso foi muito bom, porque o tempo passa e a gente não percebe isso. Assim, a percepção vem depois de que você poderia ter feito mais alguma coisa ou não. É claro que a gente não pode também se apegar em ficar em arrependimentos, né? E olhar daqui para frente, dentre esses 10 anos, o que você fez, o que você trouxe para si de coisa imaterial, de coisa de crescimento pessoal e cultivo de amizade, de relação com a família, que é essencial para a vida. Bem mais que o dinheiro, isso com certeza, eu penso que todo mundo tem consciência disso, apesar de muitas vezes não materializar essa consciência. Então, é essa a minha contribuição. Abraço a todos. Obrigada, Tainá. Vou compartilhar aqui algumas reflexões de alunos que colocaram escrevendo, certo? O aluno Jonathan Oliveira, ele disse que estava assistindo recentemente com o filho o filme Kung Fu Panda. E uma fala dos personagens que chamou a atenção dele foi a ideia de focar no atual como sendo importante. Ele falava: o presente é uma dádiva, por isso possui o nome de presente. Logicamente, meu filho não entende ainda, mas nota-se a dupla concepção da palavra presente, podendo ser utilizada no contexto. O aluno Tiago Almeida Reis coloca: o fato de não podermos ter tudo preserva o maior combustível que Deus escreveu em nossas almas, o desejo. Várias coisas nos movem: as ordens, os pedidos, as necessidades e os desejos. Todos esses motivos nos fazem agir somente até os limites nelas contidos. Por outro lado, somente o desejo nos faz semelhantes a Deus, nos impele ao infinito, nos faz nos sentirmos infinitos, nos faz conseguir ter perto de nós os presentes que o dinheiro, apesar de muito bom, não pode comprar. Pode falar, Lucas. Boa tarde a todos e a todas, minhas continências, as comandantes, as colegas também e tal. Aluno Cabo Paiva, 13º GBM, aqui de Salvador. Pensando sobre a música, né, tentando fazer uma reflexão, era uma música que eu já conhecia, quando eu vi a indicação lá, eu não conhecia o título da música, né, mas a letra sim, e eu percebo que a autora, ela busca trazer, compor, na verdade, né, elementos da normalidade colocada para a gente, né, e aquilo idealizado. Eu fico me perguntando até que ponto essas questões que ela coloca, para que a gente reflita, e até mesmo esse momento aqui de reflexão, ele de fato mobiliza nossas ações, né? Eu ouvindo aqui os comentários do colega, já estou aqui há quase uma hora escutando e tal, e aí eu fiquei pensando assim, né, que a autora, ela traz, da música, ela traz obviedades, né? Quando ela diz sobre a questão do tempo, quando você menos espera, a vida já ficou para trás, isso é uma coisa que todos nós sabemos, mas como é que esse saber mobiliza a nossa ação? E quais são as outras questões que são colocadas para a gente cotidianamente, que efetivamente mobilizam a nossa ação? Né? Se perguntar a qualquer pessoa se quer ser rico, todos diriam que sim. Né?
e tal. Mas todos sabemos também o caminho árduo a se trilhar para isso. Algo sobre o que eu venho pensando muito, né, mais recentemente, é sobre a questão da simplicidade. Como a simplicidade ela tem um valor grandioso, mas nós, de modo geral, as pessoas, de modo geral, buscam tornar suas vidas cada vez mais complexas. Né? E eu busquei isso também em algum momento e vi como isso não me fez bem. Né? Eu buscava tempo para fazer várias coisas. E eu comecei a perceber que eu não tinha tempo para mim. Inclusive, esse tempo que a gente busca para nós, para não fazer nada, ele é questionado. Lá no GR, teve um capitão que ele falou sobre um livro, colocando de uma forma positiva esse livro, que era falando sobre o ócio positivo. Né? O ócio produtivo. Né? Então, assim, até no momento de ócio, você tem que estar produzindo algo. E essa produção, ela é uma referência a uma produção de fato material. Há um acúmulo de patrimônio, um acúmulo de riqueza. É nesse sentido que a autora fala, a gente vai trilhando esse caminho e quando menos espera, a vida já ficou para trás. Estamos aqui no curso de cabo, passaram-se 10 anos, né? Assim como eu acredito que a maioria dos colegas também tem essa sensação de que o tempo voou. O que fizemos nesses 10 anos? Como soldados, entende? Então, assim, uma questão sobre a qual eu me debruçando muito, que é buscar tornar minha vida cada vez mais simples. Eu costumo dizer que ser rico é conseguir viver com cada vez menos. Né? E, assim, pensando sobre essas questões, ultimamente, eu tenho alcançado um nível de satisfação muito grande na minha vida por estar buscando o ócio improdutivo, né? Que é pensar sobre as minhas questões, pensar sobre mim, sobre as minhas ações cotidianas. E, para mim, isso não é produção. Né? Isso é uma coisa que é minha, que é meu, e tal. Inclusive, eu não tiro mais extra por conta disso. Eu busco ter cada vez mais tempo para mim, para fazer coisas que eu queira fazer, inclusive nada. Apenas ficar sentado pensando, que tem sido a minha atividade mais frequente ultimamente. A minha colaboração é essa. Vocês me ouviram? Sim. Ah, que ótimo. Obrigada, pai. Com o uso do recurso. Eu não tenho muita habilidade com o uso desses recursos. Obrigada. De uma forma geral, vocês estão comentando sobre a música como um todo, né? Então, algumas pessoas já chegaram lá nessa última estrofe, que é mais enfatizada na música, né? Segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Esse trecho, essa estrofe, ela é repetida na música e talvez para chamar a atenção de muitas coisas. Quem tiver ainda algo que compartilhar em relação à música como um todo ou esse trecho, pode compartilhar. Em seguida, eu vou fazer um apanhado de todas as atitudes, valores que são chamadas atenção na música, né, ao longo da música, para que propicie o cuidado com a nossa saúde mental. Pode falar, Tiago Almeida. Não estamos te ouvindo, Tiago. Seu áudio está mudo. Ainda não ouvimos. Tira o fone, tenta falar sem o fone. Pode ser o microfone do fone. Não, tira o fone do computador, pô. Porque pode ser o microfone do fone.
E aí, ainda nada? Vou compartilhando, por enquanto, aqui algumas colocações de colegas que estão escrevendo, tá? A aluna Ismaile Cunha. Entendo que nessa estrofe está enfatizando a questão de que não só coisas materiais nos complementam e nos satisfazem, gestos, atitudes e convivências positivas nos exaltassem e nos deixam mais plenos por completo. Tiago Almeida Reis, você não está conseguindo o áudio, mas tem um trecho seu aqui, tem um texto. O dinheiro é muito bom, nos dá liberdade, mas é limitado. Os maiores tesouros que temos são comprados a um preço muito alto. Para termos as pessoas que amamos, devemos pagar com a nossa vida, doar-nos por inteiro, ou seja, um preço que o dinheiro não pode pagar. Porém, como o dinheiro está relacionado com a liberdade, devemos buscar o equilíbrio, ganhando o máximo de dinheiro para o usar em prol dos que amamos e não ser usados pelo dinheiro, que também tem um alto preço, a saúde e a vida. Conseguiu? Sargento Miriam, enquanto colega está tentando ajustar suas questões técnicas, será que eu poderia fazer ainda mais uma colocação? Pode sim, Fernanda, pode sim. Esse trecho, né, ele é bastante forte, e a gente vê um imperativo aí nesse sentido, né? Quando ela fala, segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir, realmente. Minha mãe sempre costuma falar isso para mim, filha, a vida é um trem-bala, minha filha. Então, a gente realmente precisa, né, valorizar mesmo, talvez, essas coisas que algumas pessoas acabam a segurar um filho no colo, não, mas isso é importante, você tá ali, sabe, marcar aquele tempo de qualidade, aquela presença com teu filho, ou com os teus pais, ou com tua esposa, ou com um amigo, não importa, mas é a gente realmente, né, sorrir, abraçar mais, né, viver mesmo essa essência, né, e valorizar aquilo que é mais importante na nossa vida, como eu trouxe, né, na minha fala anterior, e me reporta muito a questão da finitude da vida, né, sobre a morte, sobre tantas coisas, e a gente, esse ano, a gente nunca se sentiu tão perto dela, ou sei lá, algumas famílias foram impactadas mais diretamente, né, enfim, outras não, mas a gente vê o quanto, né, essa vida é efêmera, e a gente está numa linha muito tênue, né, a gente sabe, tem um texto que fala assim, né, sobre a questão da fila, tá todo mundo ali na mesma fila, só que a gente não sabe, é o momento que a hora de cada um vai chegar. Então, que a gente possa, né, valorizar a simplicidade da vida, como foi colocado, né, a ver boniteza, né, como diz Paulo Freire, nas pequenas coisas, que a gente possa também contemplar o belo, contemplar a natureza, o não fazer nada é fazer alguma coisa, então, sabe, que a gente possa se amar, se acolher, amar o outro, acolher o outro, cuidar mesmo, regar com carinho das nossas relações. É um momento muito delicado, a gente sabe que muitas famílias, né, a sociedade tem vivenciado um luto coletivo, né, e muitos não tiveram a oportunidade, né, de dar o último adeus, de dar o último abraço, mas que a gente possa sorrir, abraçar mais, beijar mais, né, enquanto estamos aqui. É essa mensagem que eu compartilho aqui com os colegas. Agradeço mais uma vez. Isso mesmo, Fernanda. Obrigada. Tem uma reflexão aqui da aluna
J. Alves. Essa parte da música me chama a atenção pelo fato de ter perdido meu pai há pouco tempo atrás, mesmo tendo a oportunidade de ter cuidado dele até seu último dia. A saudade é grande, então, como fecha a música, a gente é só passageiro, prestes a partir. A gente precisa valorizar, deixa eu ver aqui, a gente precisa valorizar mais os nossos. Não sabemos quando será o nosso último suspiro. O aluno Calvin. Existem pessoas que conseguem viver com qualidade sem dinheiro, sem os adeptos do Freakonomics. Até então encabeçado pelo Mark Boyle, escritor do livro The Moneyless Man. Ele passou 1 ano sem usar dinheiro, usando o apoio que construiu junto com a sua comunidade. E percebeu quanto descartamos da nossa vida pela facilidade de ter a qualquer momento. O aluno Alberi, o passado serve de lição e experiência, enquanto o futuro é projeção. O importante é vivermos o agora com intensidade. Tiago Almeida não conseguiu ainda, né? Guto Braz, você pode desligar o microfone, por gentileza? Estamos próximos do horário das 16 horas, então eu vou dar esse arremate, tá? Da música. Claro, a gente não vai esgotar aqui a reflexão dessa música, ela tem muitas nuances, né, que podem ser desveladas, mas eu vou fazer aqui um arremate retomando, né, todos esses valores e atitudes que são importantes para o cuidado com a nossa saúde mental. Atitudes importantes como cultivar rede de apoio e cuidado, autoconhecer-se, aproveitar a vida, não se autolimitar, acreditar no seu potencial, aprender com o processo em vez de focar no resultado, encantar-se com a busca de novas conquistas, perceber os detalhes da vida e ser grato pelo que a vida tem lhe trazido, primar pelo ser e não pelo ter, viver os momentos com plenitude. Isso chama atenção porque tem muito a ver com o pressuposto do mindfulness, que é a atenção plena. Você viveu o presente, você viveu o agora, não ficar focado no passado e nem ansioso pelo futuro, mas aproveitar os momentos com plenitude e cuidar dos vínculos familiares. Tudo isso a compositora traz como algo que pode te ajudar a fazer essa viagem desse trem-bala de uma forma melhor, mais plena, mais bem vivida. A disciplina tem esse objetivo de tocar, né, no coração de vocês, para que despertem para esse autocuidado, para cuidar de si realmente. E se cumpriu esse objetivo, a gente fica, assim, muito satisfeito, certo? Vocês viram, na verdade, que no conteúdo a gente cita algumas técnicas, algumas estratégias de autocuidado. E eu acredito que não basta só você incentivar as pessoas a se autocuidarem, mas também dar ferramentas para que essas pessoas possam se cuidar, certo? Como a gente não teve uma aula presencial, onde eu tinha todo um aparato para a gente fazer treinamentos, né, dessas técnicas, vivenciar essas técnicas, aqui eu vou tentar fazer um pouco
da técnica da respiração diafragmática com uma técnica inicial de mindfulness, certo? Eu vou orientar vocês para que fiquem com a postura da coluna ereta na cadeira. Em seguida, vocês vão fechar os olhos e vão inspirar, deixando o ar entrar pelo nariz, e depois expirar, deixando o ar sair pela boca. Quando vocês inspirarem, deixarem o ar entrar pelo nariz, contem mentalmente de 1 até 3. Quando deixarem o ar sair pela boca, vocês contam de 1 até 6 mentalmente. Veja que é o dobro do tempo, você controla esse ar saindo. Vocês também vão colocar as mãos no seu abdômen para perceber que esse ar está chegando até o seu abdômen, enchendo quando o ar entra e contraindo o abdômen quando o ar sai. Entenderam direitinho? Vamos então começar. Procurem fechar os olhos. Deixem o ar entrar pelo nariz. Depois deixem o ar sair pela boca. Com a mão no abdômen, perceba se esse ar está chegando até o seu abdômen, enchendo o seu abdômen, sua barriga. E depois, contraindo seu abdômen quando o ar sai pela boca. Procurem perceber todos os músculos que participam da sua respiração. Procurem perceber as suas narinas que se abrem para o ar entrar. Procurem perceber o seu abdômen que se expande e se contrai. Procurem perceber os seus lábios que se fecham para que o ar não entre e depois se afastam para que o ar saia lentamente. Foque agora na sua respiração. Passamos o dia todo sem perceber que é ela que nos faz ter vida. E é tão importante para nós. Nesse momento podem vir pensamentos diversos. Não precisa lutar contra eles, não precisa forçá-los a sair.
aceite-os, porque assim como eles chegaram, eles também vão embora naturalmente. E podem voltar a focar na sua respiração, na importância que tem esses músculos para a sua vida, na importância desse processo para a sua vida. Você está no controle da sua respiração. Agora, aos poucos e bem devagar, você vai abrindo os olhos, percebendo o lugar onde você está, percebendo a sua existência. Como estão se sentindo? Está todo mundo bem? Espero que sim. Como já chegamos ao nosso horário final, gostaríamos de fechar esse momento com todos compartilhando um pouco, com todos compartilhando, não, compartilhando da sua voz, né, para a gente cantar juntos essa música. Eu não vou pedir que liguem os microfones, porque vai dar microfonia se todos ligarem para cantarmos juntos. Certo? Você quer falar alguma coisa, Fernanda? Não. Obrigada. Ok. Eu vou colocar aqui, vocês já estão com a letra da música aí, e eu quero que vocês coloquem para fora esse cantor e essa cantora que existe aí dentro de vocês, e vamos cantar juntos com a cantora Ana Vilela essa música para fecharmos com chave de ouro esse momento, tá certo? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada nos corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça
se fosse assim. Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Ok. Deu para todo mundo ouvir? Sim, tranquilamente. Ok. Eu vou aqui, então, encerrar esse momento, agradecendo a participação de vocês, agradecendo a atenção, né, sobre os conteúdos da disciplina, o empenho de vocês nessa disciplina, certo? E desejando também que o curso aí continue muito bem, né, que vocês tenham um curso maravilhoso para alcançar esse novo papel dentro da instituição, né, de forma sensata e aproveitando de todo o conhecimento que vocês irão adquirir a partir do curso, né, com as outras disciplinas também, tá bom? Um abraço e peço também a vocês que participem do fórum, né, o fórum de fechamento, onde vocês irão sintetizar em uma palavra como é que foi a sua experiência pessoal, né, nessa disciplina, ok? Participem lá do fórum e tem uma mensagem também final para vocês lá, tá? Valéria, quer falar alguma coisa? Acho que ela não está mais online, não. Então, obrigada, e eu encerro esse momento. Estou aqui, sim, estava com o microfone desligado. Só desejar uma boa caminhada para vocês, né? Fazendo analogia com a música, eu acho que, ao que se refere ao curso de cabo, esse é o momento da chegada, e aí, formando o cabo, já começa a caminhada de vocês no processo, a construção do cabo que vocês serão, foi feita em todos esses 10 anos de soldado e está sendo coroada, né, com o exercício das matérias oferecidas. Espero que tenha sido proveitoso para vocês a matéria, os fóruns, e que a gente tenha conseguido tocar de alguma forma o olhar de vocês para esse lado um pouco mais sensível que a psicologia traz para o ser humano e que aparentemente não conversa muito com militarismo, mas é só aparentemente, é fundamental para sermos não só militares melhores, mas sujeitos melhores para a vida e para o mundo. Um abraço e obrigada. Obrigada. E vocês podem sair da sala. Fiquem à vontade.